Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado, tudo completo. O shalom de Deus entrando nessa casa, a paz, a prosperidade, e que a partir de hoje, aquilo que está quebrado, aquilo que não está indo bem, vai ser restaurado em nome de Jesus Cristo. Liberamos palavras de restauração. O que está caído vai se levantar. O que não está funcionando vai voltar a funcionar. Essa pessoa que está exausta, cansada, preocupada, nervosa, que agora nesse momento ela tenha a presença de Deus tocando a vida dela, levantando a vida dela, reanimando ela em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor que não está encolhida, está liberando sua bênção agora sobre a vida dessa pessoa. No nome de Jesus, eu apresento a vida dela e declaro, ela não irá sucumbir, porque o Senhor a sustém. Nós cremos, ó Deus, que a nossa casa está sendo sustentada por Ti. Nenhuma praga tem poder de agir dentro da nossa casa. Nossa casa é abençoada, nossa família está abençoada e nós estamos guardados pelo Deus de Israel. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo mal renda-se a Jesus Cristo, toda inveja renda-se a Jesus Cristo, todo engano renda-se a Jesus Cristo e que nada fique encoberto. Nós oramos, ó Deus, para que essa pessoa viva na luz da verdade. Nós oramos o nome de Jesus Cristo para que ela viva um romper do Senhor, o extraordinário do Senhor na vida dela, no nome de Jesus. Oramos para que os grandes milagres sejam liberados nessa casa. Eu oro, Senhor, por aquelas famílias que tiveram perdas, que perderam, Senhor, muita coisa ao longo dos anos, para que haja uma restituição total e completa nessa vida. Nada quebrado, nada quebrado. Eu declaro a bênção do Senhor sobre essa casa e concordo em fé, acreditando, ó Senhor, que o Senhor vai trazer uma restituição na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à nossa oração da noite. E eu quero, nesse momento, dar um testemunho aqui para você, para elevar a sua fé, para que você glorifique o nome de Jesus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A Jane mandou o seguinte testemunho. Paz do Senhor, com muita alegria eu venho compartilhar o meu testemunho. Eu tomava remédios controlados para dormir, mas o médico sempre trocava os medicamentos que funcionavam no início, mas depois deixavam de fazer efeito. Então, encontrei no YouTube um vídeo em que o Senhor faz uma oração para que a pessoa possa dormir bem. Com fé, ouvi a oração e agora durmo bem. Graças a Deus, estou curado. Assim como a Jane, muitas pessoas, através daquelas orações longas que eu tenho aqui no YouTube, foram curadas. Muitas foram curadas, inclusive, de síndrome do pânico. Nós temos testemunhos, relatos, que nós guardamos aqui no ministério, de pessoas que não conseguiam dormir à noite. Jesus Cristo libertou crianças, você precisa de ver. Todo domingo, quando nós temos culto na igreja, tem crianças que vêm para nos dar um abraço, porque não conseguiam dormir. Muitas vezes tinham que dormir no quarto dos pais, com medo, com perturbações noturnas. Jesus libertou. Então eu digo, Deus tem operado de uma forma tão maravilhosa através das orações aqui, que só temos que glorificar a Deus. É por isso que eu quero pedir a você que está me ouvindo nesse momento, que você compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Eu não vou pedir para você compartilhar com 7 nem com 10 mais. Eu vou pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E eu sei que Deus vai te abençoar. Tem muita gente que está precisando. E se nós queremos ser bênção na vida dessas pessoas, Deus vai nos abençoar. Amém? Então compartilhe essa oração. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se
no canal, vamos andar juntos. Nós temos orado às 6 da manhã e às 18 horas. E você que me acompanha pela televisão, inscreva-se no nosso canal do YouTube e participe das nossas orações ao vivo. Você vai ser muito abençoado a partir do momento que você orar conosco nesses 2 horários. Começa o dia com oração, termina o dia agradecendo. Você vai ver o tanto de céus abertos que você vai liberar na sua vida. Amém? E Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. 4 coisas que você não deve insistir mais. Essa palavra, enquanto eu estava preparando ela, Deus falou muito comigo. Em Provérbios 29, verso 1 diz: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Então, o insistir em algumas coisas é falta de sabedoria. Está lá em Provérbios. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído. Entenda, a palavra de Deus sabe o que Deus está falando. E é isso que acontece na vida. Você avisa uma pessoa: cuidado, fulano, esse caminho não é bom. A pessoa insiste, é teimosa. Daqui a pouco ela está quebrada. Daqui a pouco as coisas ruins que a gente havia dito acontecem com ela. Porque ela não mudou de caminho. Então tem coisas que a gente não tem que insistir. Se Deus está mostrando que o caminho não é bom, por que você quer trilhar esse caminho? Se o Senhor está mostrando, se o Senhor está revelando para você, por que você vai insistir, vai ser teimoso numa coisa que o Senhor já está falando com você? Nós temos que render a nossa vontade a Deus. Nós temos que nos entregar ao Espírito Santo e acreditar que a sabedoria de Deus está acima dos nossos achismos e até mesmo da nossa experiência humana, porque queremos ser experts no caminho, sendo que a sabedoria de Deus está acima da experiência humana, está acima, daquilo que a gente acha que é bom. Se Deus está avisando que esse caminho é um caminho de destruição, por que você vai insistir ali? Existem pelo menos 4 coisas que você não deve insistir. Pelo menos 4 coisas. Primeiro, não insista em caminhos que Deus já te tirou. Não insista em caminhos que Deus já mostrou para você. Que esse caminho é um caminho de laço, é um caminho de problema, é um caminho de confusão. Tem gente que tem um negócio, para seguir o caminho errado. A pessoa sabe que aquilo é ruim, ela já provou daquilo, ela sabe aonde leva aquele caminho e está lá, está insistindo. Aí você diz assim: não, mas é mais forte do que eu. Nada é mais forte do que Deus. Pode ser mais forte do que você, mas não é mais forte do que Deus. Coloca Deus para dentro da tua vida. Coloca Jesus para dentro da tua vida. Coloca a fé para dentro da tua vida. Dobra teus joelhos e pede força a Deus. Eu tenho mais de 20 anos de fé. Já se vai para 20 e poucos anos de fé. E ultimamente eu tenho tido algumas experiências com Deus que têm me marcado muito. E eu tenho aprendido que quando não temos força, Deus tem sempre uma reserva para nós. Quando você chega no seu limite, quando você diz eu estou fraco, então Deus te faz forte. Eu aprendi que quando eu me dobro diante de Deus, eu me rendo diante de Deus, Deus me fortalece. Deus me dá força. Deus me dá força, gente. Eu tenho testemunhos sobre isso na minha vida. Eu acho que eu vou poder contar para os meus netos, se Deus permitir que eu viva até lá, de como Deus fortalece a gente, como Deus renova nossas forças. De ter dias, de eu dormir 4 horas na noite e no outro dia conseguir trabalhar 10, 12 horas sem sentir cansaço, sem sentir sono, sem sentir nada. De Deus ter me fortalecido e antes de fechar os meus olhos para dormir, eu fazer uma oração ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho só 4 horas de sono hoje, mas eu me coloco diante de Ti, eu peço que o Senhor venha e me visite nessa madrugada. E de ter, esses encontros com Deus de renovação,
de força de Deus que me ajudam e que me sustentam na minha vida. Se você insistir em tomar algo que Deus não lhe deu, Ele tomará de volta aquilo que lhe deu. Essa é uma segunda coisa. Não tente, sabe, ter algo que Deus não lhe deu. Não tente ter algo que Deus não lhe deu, porque isso pode ser tirado de você. Por isso, não tente conseguir uma coisa quebrando o princípio, vai dar errado. Deus tira coisas que nós tomamos, que os homens tomam, que não pertencem a eles. Então não insista nesse erro. Eu acredito que tem coisas que a gente não tem que se meter. Porque se a gente se mete em uma coisa que Deus não deu, depois vai ser um problema. Não insista com gente traiçoeira, mentirosa e invejosa. Você já sabe que aquela pessoa é invejosa. Por que você continua chamando essa pessoa para ir na sua casa? Será que Deus não está falando com ninguém agora? Você sabe que a pessoa é mentirosa. Você sabe que ela tem um problema sério com a inveja. Mas você quer estar sempre enfiado lá na casa dela ou está sempre chamando ela para estar na sua casa. Quando que você vai aprender que não se trata apenas de uma companhia, se trata de uma malícia e de uma maldade que está sendo despejada na tua vida? Por que você quer isso? Por que você quer isso? Deus está falando com você aqui hoje e o Senhor está dizendo de forma muito clara, não insista nessa amizade. O fato de você ter descoberto a mentira, o fato de você ter descoberto que ela é uma pessoa invejosa, por que você vai insistir nisso? Não, porque é meu amigo, porque é meu colega de trabalho. Às vezes, a gente tem que ficar só com a família da gente. E claro, tem que ter alguns amigos, mas tenha cuidado com pessoas que são traiçoeiras. Pessoas que você mostrar fraqueza, um momento só de fraqueza, a pessoa vai aproveitar a oportunidade para lhe dar uma rasteira. Aqui a gente quer sempre confiar nas pessoas. Mas em Provérbios está escrito que eu não posso insistir numa coisa que Deus já me mostrou. A terceira coisa que você não deve insistir, não insista em algo que prejudica a sua saúde. E eu aprendi isso a duras penas. Tem coisa que não dá mais para mim. Ainda que eu queira, não posso levar as coisas daquele jeito. Eu já contei meu testemunho aqui, 2024, eu tive lapsos de memória muito frequentes. Tive exaustão, fui parar 2 vezes no hospital, me sobrecarreguei, gravando para as 2 televisões, porque não parava. De domingo a domingo trabalhando, sem parar, me desgastando, dormindo mal, comendo mal. E isso trouxe um problema para mim, muitos problemas na verdade. Aí quando chegou no final do ano, Deus organizou as coisas na minha vida, também ministrou no meu coração de certas coisas que eu precisava abrir mão, certo? Uma das coisas que eu queria era poder atender mais as pessoas, eu também queria atender os amigos que me pediam para mim pregar. Esse ano eu tive vários convites de agenda e eu tive que dizer não para todos eles. E sabe por que eu tive que dizer não para eles? Porque Deus me mostrou que se eu fizesse isso de novo, que nem eu fiz o ano passado e queria agradar todo mundo, eu iria prejudicar a minha saúde. Então esse ano eu quis fazer tudo diferente. Mudei muitas coisas na minha vida, certo? Porque quero viver uma vida diferente. Preciso viver uma vida diferente. E às vezes nós temos que colocar a nossa cabeça no travesseiro e começar a orar a Deus, Senhor, o que está de errado comigo? O que está de errado? Se Deus, olha só, se Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou, então é de Deus você descansar um dia da semana. É de Deus. E digo mais, Deus quer que a gente se renda à vontade dele.
Deus quer que a gente se renda à vontade dele, para que a gente não viva uma vida sobrecarregada, assoberbada de trabalho. Por isso, eu lhe aconselho a ouvir a Deus e a não insistir em coisas que estão prejudicando a sua saúde. Se você sabe que esse vício está prejudicando a sua saúde, por que você vai continuar nesse vício? Se você sabe que uma comida está lhe prejudicando, sabe, o que comer demais está lhe prejudicando, pare com isso. Busque um nutricionista, sabe? Busque alguém para lhe ajudar nisso. E para encerrar, não insista em um relacionamento não correspondido. Chega a dar dó na gente quando as pessoas vêm pedir oração e elas dizem assim, olha, eu estou num namoro, não estou falando de casamento, tá? Estou falando de namoro. Estou num namoro, mas eu trabalho, meu namorado não trabalha. Isso não vai dar certo. Você ama e a pessoa lhe trai. Isso também não vai dar certo. Por que você vai continuar num relacionamento que você não é correspondido? Isso eu estou falando de namoro. Agora, vamos falar de amizade. Vamos falar de sociedade. Por que você vai continuar nessa sociedade que você não é correspondido? Ou seja, você abre a loja, você trabalha, você se dedica, é o último a sair e a outra pessoa, sabe, não faz nem metade do que você faz. Essa sociedade não tem como dar certo. Na verdade, sociedades é muito difícil dar certo. Só dá certo com Deus e, no máximo, com um cônjuge. Pode dar certo com outra pessoa? Pode. Mas saiba que você pode ter problemas. Como tudo na vida. Agora, tem coisas que o dano colateral, eu posso dizer, o nível também de periculosidade é maior. Então, seja prudente. Tem coisas que, se você puder fazer só com Deus e com seu cônjuge, é melhor. Amém? Então, não insista em um relacionamento não correspondido. Então, imagina, né? Você tem uma família, ok? E você está sempre ajudando a sua família, sempre ajudando. Só que nem lembram de você para saber que você está vivo ou se você está morto. E você está lá, sabe? Trabalhando para dar o melhor para eles. Vem cá. Você acha que essa é a vida que Deus tem para você? Você está num relacionamento que você não é correspondido? Honrar pai e mãe, tudo bem. Agora, o restante da sua família tem que funcionar as duas vias. Ou seja, eu abençoo, mas eu também quero ser abençoado. Eu quero que trate bem os meus filhos. Eu quero que os meus filhos sejam lembrados. Você entende como que funciona? É assim que nós precisamos viver. Então não insista em relacionamentos que não são correspondidos. Certo? É que nem você está num lugar, você está ali servindo ao máximo naquele lugar, sabe? Mas não existe nenhum muito obrigado, gratidão pela sua vida. Tem que haver uma correspondência. Tudo é plantar e colher. As pessoas têm que reconhecer o que a gente faz, certo? Pelo menos um pouco, para que continue, sabe, a via dupla e sabendo também que Deus vai recompensar. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você ainda não faz parte da Academia Kingdom Global, inscreva-se. Hoje saiu palavra nova, antes do meio-dia. Nós estamos falando como reconhecer a voz de Deus. E um detalhe, tem informações importantes também que hoje você que é da academia vai receber. E amanhã às 6 horas da manhã, eu vou estar lançando um evento gratuito. Claro que você vai precisar se inscrever, é gratuita a inscrição, mas tem que se inscrever porque é um número limitado de inscrições, certo? Eu vou fazer as segundas da confirmação de Deus, na minha sede, onde eu sempre vou trazer um preletor de fora e eu também vou estar ministrando sobre o profético. Eu quero fazer aquilo que Deus me toca de fazer, que é ensinar para as pessoas o profético, ensinar para as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? Eu acredito que Deus me deu essa sede em São Paulo exatamente para fazer isso. Não sei por quanto tempo, mas no tempo que o Senhor permitir é isso que eu irei fazer. Toda segunda-feira que Deus me permitir estar aqui em São Paulo, eu quero fazer a segunda da confirmação de Deus,
onde eu estarei ensinando o profético e quem eu trazer para ministrar também vai trazer uma palavra e vai ser uma grande bênção. Eu convido você para estar junto com a gente, certo? Presencial e online. Inclusive, se você ainda não é inscrito no meu segundo canal, inscreva-se agora, porque sexta e sábado nós vamos ter um evento da nosso encontro profético Kingdom Global e eu vou estar transmitindo diretamente do meu canal 2. Então inscreva-se no meu canal, vou colocar aqui nos comentários, certo? O link do canal para você se inscrever e poder participar. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E tenho os nossos livros também. Se você ainda não adquiriu, nós temos hoje mais de 18 livros que têm abençoado a vida de milhares de pessoas. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E se você está me assistindo pela televisão e quer participar da Academia Kingdom, lá no meu site você pode fazer a tua inscrição para ser treinado a ouvir a voz de Deus e conhecer o seu propósito. Amém? Então, convido você a conhecer a Academia Kingdom Global. É uma plataforma, está me dando muita alegria, sabe, compartilhar tudo aquilo que eu aprendi ao longo dos anos no profético, compartilhar com as pessoas. Também exige muito de nós, de mim, da minha equipe, mas está sendo também muito prazeroso poder abençoar a vida de pessoas. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por você, e se você não compartilhou, depois, quando acabar a oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E eu também gostaria de agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado, que têm orado também por esse projeto da televisão. Deus sabe que esse é o projeto evangelístico que Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas estão recebendo a palavra de Deus. Graças a Deus, graças aos nossos parceiros e graças aos nossos intercessores. Amém? Gratidão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu invoco o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. A minha oração é para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa agora. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que enterrou seu talento, enterrou seu dom, que o Senhor tem um grande chamado para a vida dela, mas ela se ofendeu, ela se entristeceu, ela parou. A minha oração, Pai, é para que ela foque em Jesus e que nada venha paralisá-la. Eu não sei com quem que eu estou falando nesse momento, mas eu sei que essa palavra está sendo dirigida pelo Senhor. Espírito Santo, visita cada pessoa no seu lar agora. Toque-a com teu poder. Desperta, Pai, os corações. Desperta vidas, Pai. Desperta aqueles que estão fora do caminho, que estão insistindo num caminho que não é do Senhor para a vida deles. Senhor, a minha oração é para que o Senhor se revele a cada pessoa que está orando junto comigo. Se revele nos sonhos, se revele em visões, se revele através de profecia e se revele através da palavra na vida deles. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. E também te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Oramos, Pai, também liberando o perdão para os nossos adversários, para aqueles que
criticam, para aqueles que falam mal, para aqueles que invejam. Nós perdoamos, Pai, e colocamos eles diante de Ti. Apresentamos a Ti toda injustiça contra nós, toda inveja, toda maldade, Pai. E Te pedimos, cobre-nos com o Teu sangue, nos guarde, nos livre, nos proteja, nos conduza, nos guie, Espírito Santo de Deus. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e todo problema emocional, depressão, angústia, aflição, medo, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder. E Pai, essa pessoa que está enfrentando um problema na vida dela, não sabe como resolver, a minha oração é que venha a provisão para a vida dela, que não falte a solução. Que não falte tudo aquilo que está quebrado, que seja restaurado em nome de Jesus. Eu quero também orar para que haja plenitude na vida dessa pessoa, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, coloque as coisas no lugar agora na vida dessa pessoa. Eu oro para que toda confusão, aflição, perturbação saia no nome de Jesus do caminho dessa pessoa e que ela receba o toque divino na vida dela. Assim como aquela mulher com hemorragia, ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Senhor, que essa pessoa que está acessando a presença de Deus pela fé, que está tocando pela fé na orla do manto, que ela seja curada agora totalmente. Que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Seja qual for a doença, seja qual for o problema, que ela receba a solução. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Amém e amém. E a minha oração é para que todos na tua casa tenha uma experiência com Jesus Cristo. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Seja um abençoador, seja uma bênção para alguém nesse momento. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo vocês para o meu grande lançamento, do meu evento, Segunda da Confirmação de Deus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida. Que tudo que estiver ligado a você, tudo que envolve o teu nome, receba vitória em o nome de Jesus Cristo. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e declaro saúde divina tocando no teu corpo agora. Que a unção de Deus toque a tua vida. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nos proteja, nos livre e que a tua mão de poder esteja nos conduzindo. No nome de Jesus pedimos também uma sabedoria especial do Senhor na nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. É uma alegria para mim estar aqui junto com você. Quero também lhe fazer um convite. No final dessa oração de hoje, Deus colocou um propósito no meu coração e eu quero compartilhar com você. Nós estamos em 21 dias de oração e jejum, orando por vitória em todos os níveis. Eu acredito no poder da oração e por isso eu quero seguir essa direção que o Espírito Santo está me dando. Por isso fica aí até o fim, porque eu vou compartilhar algo com você. Amém? E hoje eu quero falar sobre 4 ataques espirituais que são imperceptíveis, mas que é obra maligna contra a nossa vida e contra o que Deus colocou na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero compartilhar está em 1 Pedro 5,8, que diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Oposição espiritual é uma forma de ataque do inimigo contra nossas vidas. Qual que é o objetivo do leão rugir? É resistir e ao mesmo tempo se impor a você. A Bíblia diz que o diabo é como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar.
O inimigo tenta se opor a nós. E ele tenta se opor a tudo aquilo que é de Deus na nossa vida. Por isso que há coisas que Deus coloca no teu coração que vai ser transformador para a tua vida e transformador também na vida de outras pessoas. E o inimigo ele tenta se opor. De uma maneira muito sutil, levanta pessoas para encrencar com você. Levanta pessoas para resistirem à sua ideia, para resistirem a algo que Deus colocou no seu coração. E essa oposição é a arma do inimigo para parar você no seu destino. E nós temos que ter olhos espirituais quando começamos a ter, desafios fora do normal. Aonde você, há coisas fáceis para você fazer e mesmo assim você não consegue fazer. Tarefas simples e que se tornam dificílimas porque existe uma oposição espiritual. Eu me lembro que muitas vezes eu me movi para ministrar e eu enfrentei uma oposição terrível antes da ministração. E eu sabia que aquilo que eu havia recebido de Deus era realmente algo que iria abençoar vidas e que iria transformar destinos. Sempre que você estiver em um caminho dirigido por Deus, o inimigo, ele vai levantar pessoas para encrencar com você. Essas pessoas serão opositoras ao teu propósito, opositoras ao teu destino, opositoras ao que Deus colocou no seu coração. E às vezes não é nem por mal que as pessoas fazem isso, não é por mal. Tem vezes que não é por mal. A pessoa nem sabe que o inimigo está, de alguma maneira acelerando ela contra você, porque o objetivo é te atingir. O objetivo é de alguma maneira te enfraquecer ou causar em você, uma desistência. É esse o objetivo, é se opor a você até você se cansar e dizer, uma coisa, eu não vou mexer com isso, eu vou fazer outra coisa. O inimigo se opõe a nós quando estamos em uma rota de milagres, em uma rota sobrenatural. Então cuide. Existem muitas oposições que são malignas e você tem que usar a autoridade que Jesus te deu. Por isso, se você não assistiu a mensagem que eu ministrei domingo na igreja, eu ministrei uma mensagem domingo na igreja, falando sobre autoridade espiritual, falando sobre o poder que Deus nos deu para resistir o inimigo e para vencer as oposições. É muito importante você ouvir essa mensagem. A segunda coisa, que pode parecer para você uma coisa comum, mas nós sabemos que existe algo espiritual por trás. Em Daniel capítulo 7, verso 25 diz assim: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo." O inimigo, como parte dos esforços dele para tentar abater você, ele tenta lhe frustrar. De alguma maneira, ele usa até pessoas, para lhe criticar, para olhar para você negativamente. E até mesmo quando os seus planos, que você achava que iriam dar certo, não dão certo, ele trabalha com essa frustração para impedir você de continuar no seu propósito. A frustração, se você não souber lidar com ela, ela abate você. Ela faz, você ficar tão deprimido a ponto de se aborrecer com aquilo que era de Deus para a sua vida. É por isso que tem tanta gente hoje aborrecida com a igreja, porque o inimigo conseguiu frustrar a fé daquela pessoa. Só que a nossa fé tem que ser mais forte do que essas frustrações. Elas acontecerão, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O inimigo, ele pode até tentar frustrar você, mas ele não vai ter vitória, porque maior é Deus na sua vida. Existe uma força maior, que é a força de Deus,
que está orquestrando para que até as coisas más trabalhem para o seu bem. E quando você for injustiçado, ou se já foi injustiçado, saiba que Deus está trabalhando na justiça em teu favor. Por isso, não se frustre se as coisas não saírem como você quer, porque até quando as coisas não saem como a gente quer, Deus está trabalhando para o melhor. Ele está trabalhando para que o mal se converta em bem. Eu creio nisso, por isso, não deixe a frustração tomar conta de você. Não deixa ela fazer você desistir da sua faculdade ou desistir, da sua empresa ou desse projeto lindo que Deus colocou no teu coração. As frustrações, elas não podem nos fazer desistir. Nós devemos buscar forças em Deus para continuar firmes apesar de quando as coisas não dão certo na nossa vida. Nós temos uma ideia errada, pensando que sempre as coisas têm que dar certo. Mas quando confiamos em Deus e as coisas não saem certo como a gente imaginou, aquela frustração Deus vai usar para trabalhar para o bem na sua vida. Por isso você não pode parar de fazer o que é certo, independente da circunstância contrária ou independente do que você está vivendo. Continue fazendo o que é certo, mantenha-se firme. As oposições vêm para nos fazer desistir, para nos fazer largar o propósito, porque essa é a obra do inimigo, é fazer você se aborrecer com as coisas a ponto de você largar aquilo. Mas aquilo que é de Deus não pode ser parado. Aquilo que é de Deus você tem que continuar, porque a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que Deus recompensa aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que acreditam que Ele existe, aqueles que acreditam que Deus é galardoador, Ele é recompensador. Então continua firme no teu propósito. A terceira coisa, o inimigo, ele nos tenta. É por isso que a Bíblia diz, na oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal, Senhor. Livrai-nos da tentação. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. O trabalho dos demônios é tentar os homens através de coisas erradas, coisas ilícitas. Algumas semanas atrás, eu até testemunhei aqui, uma pessoa, eu estava no meio de uma negociação, e essa pessoa, ela quis de alguma maneira, fazer com que me ofereceu de fazer uma coisa que era contra os meus princípios. Eu disse, isso eu não posso fazer. Eu tenho que fazer o que é certo, mesmo que eu perca. Eu preciso fazer o que é certo. As tentações vão vir, elas vão vir em bandejas de ouro, vão ser apresentadas a nós como, isso não é tão errado assim. Tem coisas que é errado. Entenda, aquilo que é um pouco errado é errado totalmente. Aquilo que é 99% certo é errado 100%. Então, a tua integridade não pode ser comprada. Não deixe o inimigo engodar você em uma situação que vai fazer você pecar, que vai fazer você entrar no erro. Por isso, mantenha-se leal a Deus, mantenha-se firme no propósito divino e Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus se manteve firme e o diabo foi embora. E depois dali, Jesus começou o seu ministério. As tentações vêm para interromper o que Deus tem adiante para nós. Se você está sendo tentado no trabalho, se você está sendo tentado a murmurar, se você está sendo tentado a fazer uma coisa errada, ou a aceitar até mesmo um dinheiro ilícito, o Senhor manda dizer para você, e essa palavra vem agora, com uma revelação para a tua vida, não cai nesse erro. Você pode ganhar hoje, mas ali na frente você vai perder. Porque quando você é enganado pela tentação, você acaba desagradando a Deus. E quando se desagrada a Deus, você abre a porta para o inimigo entrar. Não dê lugar
ao diabo, não dê lugar ao inimigo na sua vida. E a quarta coisa é o medo. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Todas as formas de medo são malignas. Todas as formas de medo. Eu não estou falando, sabe, daquele medo natural, no sentido da pessoa, ela está no mar e ela não quer ir muito porque ela respeita, né? Não é que ela tenha medo, é que ela respeita e ela sabe que ela não pode ir, ela não pode tentar a Deus, certo? Quando você não obedece leis, você está de alguma maneira desobedecendo os princípios de Deus. E existem leis dentro de você, inclusive, que estão falando para você, respeite o mar. Se você ir adiante, isso pode ser perigoso para você. Então ter um respeito. Agora, o medo não é de Deus? O medo não é de Deus? O medo é algo espiritual que vem para tentar nos bloquear, que vem para tentar trazer uma insegurança ao nosso coração. Eu vivi muitos anos com medo. Eu vivi muitos anos inseguro até aprender a confiar totalmente em Deus. E olha o que Deus me mostrou. Eu tive uma visão, eu estava há anos atrás na cozinha da minha casa e eu vi como se fosse uma cobra gigante, era uma cobra enorme, mas ela entrava para baixo da terra como uma minhoca e ela entrava em um país, porque eu via como se fosse um mapa, ela entrava em um país e saía no outro e dentro daquela visão Deus me mostrou que aquela cobra se alimentava com o medo e quanto mais medo ela recebia, mais ela crescia. E o Espírito Santo me mostrou, quando as pessoas temem, o mal aumenta. Quando as pessoas carregam medo, quando elas deixam o medo governar, dominar a vida delas, sabe, aquilo aumenta cada vez mais. Pode não aumentar no medo, mas vai com certeza aumentar a influência espiritual sobre a vida daquela pessoa. Então não deixa o medo lhe dominar. O medo não pode nos dominar, nós não podemos viver com medo, nós devemos viver com fé, em nome de Jesus. É minha oração, é para que não fique nada, nem uma pontinha de medo dentro do teu coração. Confie em Deus. Confie em Deus. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Confie em Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e Deus te protegerá, te abençoará, te livrará de todo o mal. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Sei que muitos são atacados pelo medo, e se você quiser ter vitória sobre isso, basta você colocar toda a sua fé em Jesus e na palavra dele. E quando isso acontecer, você não temerá mais. Daí, talvez alguém diga assim: mas eu tenho muito medo das coisas. Então você precisa se entregar a Deus. Porque a pessoa que se entrega a Deus, o medo perde as forças na vida dela. Você tem que se entregar totalmente a Deus, acreditando que Ele é a tua defesa, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na angústia, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero compartilhar com você um breve testemunho. Olha que bonito esse testemunho que eu recebi da Cristiane. Ela escreveu assim: havia 4 anos que eu senti uma dor no braço e no pescoço, causando muito inchaço no pescoço. Isso me impedia de fazer absolutamente tudo. Era uma dor insuportável. Comecei a fazer fisioterapia e outras coisas, mas ouvindo uma das suas orações, Jesus me curou imediatamente. Eu só sabia chorar de felicidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Sou eternamente grato a Deus e ao Senhor. Jesus cura, Cristiane. Jesus cura. Ele opera milagres, não há impossíveis para Ele. Jesus Cristo muda histórias, muda vidas. Amém? Jesus Cristo muda histórias, muda vidas. Glória a Deus. Escute eu posso dizer, essa instrução que Deus Ele me deu.
amanhã, às 6 horas da manhã, o Senhor me tocou de fazer uma oração especial por pessoas que estão com problemas e que não sabem como sair deles. Pessoas que precisam de uma ideia, pessoas que precisam resolver isso para ontem, pessoas que estão até endividadas, certo? De repente você está endividado e você não sabe como sair disso. Deus me tocou de fazer uma oração especial amanhã às 6 horas da manhã. Deus me tocou isso de fazer uma oração especial amanhã às 6 horas da manhã. E eu estarei orando para que Deus te dê uma saída. Deus vai te dar uma saída em nome de Jesus. Eu não estou, dependente de mim. Ao contrário, eu dependo totalmente de Deus. Eu sou apenas um instrumento, um canal. E eu sei que se Deus colocou no meu coração de fazer essa oração, é porque Ele quer tocar em pessoas aí. E eu sei que Deus faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então amanhã, 6 horas da manhã, eu vou levantar esse grande clamor para que Deus te dê uma saída. Amém? E vamos continuar. Nós estamos no propósito pedindo vitória de Deus em todos os níveis. Mas eu quero pedir a você que você esteja amanhã às 6 da manhã. E eu quero pedir uma gentileza a você que está aí me ouvindo. Gostaria que você compartilhasse essa oração com todos os seus contatos. Para que amanhã nós, em uma só fé, possamos estar juntos nessa oração das 6 da manhã e veremos a glória de Deus. Amém? Veremos a glória de Deus. Por isso, eu me coloco de orar por você. A tua parte é compartilhar agora com todos os teus contatos. Se você tem 100 contatos, 50 no telefone, 500, 1000, se dê o trabalho de tirar alguns minutos para compartilhar essa oração e convidar a pessoa que é seu amigo, seu parente, para estar nesse propósito comigo amanhã às 6 da manhã. Deus me dirigiu a isso. E quando Deus coloca algo no meu coração, nesse sentido, eu sou obediente. Amém? Também quero convidar a todos aqui do Rio Grande do Sul, nesse domingo eu vou estar ministrando na igreja em Santa Maria. E você é nosso convidado, certo? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então, esse domingo, às 9h30 da manhã, eu vou transmitir ao vivo o culto que eu vou ministrar às 9h30 na igreja em Santa Maria, certo? E tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Até deixa eu pegar um endereço aqui. Vou pegar o endereço da igreja para convidar você, certo? Uma vez por mês, na Santa Ceia, eu estarei em Alphaville, ministrando na igreja em Alphaville. E os outros domingos, quando eu puder, não digo que serão todos, mas quando eu puder, quando eu estiver na cidade, eu estarei em Santa Maria, certo? Foi algo que Deus me tocou. E eu quero convidar você a estar junto conosco. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935, certo? O espaço não é grande, mas eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E se você mora em Santa Maria ou nos arredores de Santa Maria e quiser vir no culto da manhã, eu estarei ministrando nesse culto às 9h30 da manhã. Então, esse domingo eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Rua Carlos Ur, número 935. Amém? Muito bem. Domingo passado eu estava em Alphaville e esse domingo eu estarei em Santa Maria com a graça de Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu também quero agradecer a todos os meus parceiros e intercessores que nos ajudam em nosso programa de televisão. Nós temos programa na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Se você quer ser nosso parceiro, entre em contato com a minha equipe ou vai direto no meu site. E se você não é aluno da academia, terminamos ontem um evento maravilhoso, o nosso seminário de batalha espiritual. Inclusive hoje, na minha live das 9 da manhã, eu vou colocar um trecho, apenas um trecho, do meu podcast com o pastor Oswaldo Lobo, e o restante do podcast está dentro da academia aqui do Global. Então, se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno na academia aqui no Global.
tá bom? Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa mensagem que eu trouxe hoje, é importante você compreender que você tem que ter um discernimento espiritual maior. Tem coisas que a gente acha que é natural e é espiritual. Então, como eu falei aqui, oposição, tentação, o próprio medo, são influências espirituais e que muitas vezes usa até pessoas para colocar isso dentro de nós. E se você, permite com que isso faça parte da sua vida, você se trava. A minha oração é para que você discirna que isso é espiritual e que você, se alinhe com Deus, se segure com Jesus, para que nada disso tenha qualquer tipo de influência sobre a sua vida. Amém? Você discirna que tem coisas que não é que Deus não quer para você, é que é oposição espiritual mesmo. E é por isso que você tem que orar, porque orar é combater espiritualmente. Então, essa oposição não é porque não é para você, é porque o inimigo está tentando fazer você desistir que foi algo que Deus colocou. É claro que quando algo não for de Deus, você vai saber que não é de Deus. Mas você tem que entender, se Deus falou algo e você está encontrando oposição, isso é obra do inimigo, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, peço a tua bênção agora em favor de cada pessoa que está orando aqui. Talvez, Pai, o inimigo tentou impedir essa pessoa de receber essa instrução, até mesmo por causa dessa oração que nós teremos amanhã. Esse propósito que o Senhor colocou no meu coração, essa direção. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, e que toda oposição caia por terra, toda tentação seja desfeita, toda frustração, essa pessoa que se sente frustrada, Pai, que ela levante agora o ânimo dela, que ela receba a força de Deus, que ela receba um novo ânimo, que ela receba uma coragem e que ela permaneça firme caminhando e que o medo, Senhor, não possa mais deixar essa pessoa insegura. Não angustie mais ela. Senhor, eu oro para que a força do Senhor, a fé em Jesus, a fé na palavra, de que essa pessoa vai vencer, de que ela vai conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela e que nenhuma resistência, nenhuma oposição vai permanecer no caminho dela. Tudo aquilo que vem contra ela, Senhor, para de alguma maneira fazer com que ela desista, para fazer, Senhor, com que ela largue algo que é do Senhor, que isso seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu quero orar, Senhor, declarando, Senhor, portas abertas na vida dos teus filhos e filhas, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor sobre a vida dessa pessoa e todo aquele que está doente seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde, quem cura é Ele, quem opera milagres é Ele. Jesus Cristo dá saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro pedindo ao Senhor uma sabedoria sobrenatural no dia de hoje, sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que está orando aqui junto comigo, e que o Senhor dê vitória para essa pessoa no seu negócio, vitória na sua família, vitória, Senhor, nessa porta que ela
vai bater hoje, vitória nessa mesa de reunião que ela vai sentar hoje, vitória nesses acertos que ela tem para fazer na sua vida. Eu profetizo vitória em todos os níveis, inclusive vitória no espiritual, vitória na salvação da tua casa, que todos eles conheçam Jesus, tenham uma experiência com Jesus. Oramos também, Senhor, para que o Senhor traga justiça na vida dessa pessoa e que toda injustiça seja quebrada, e aonde ela está, Pai, que o lugar que ela está seja abençoado por Ti, e tudo que estiver, Senhor, ao redor dela, por causa dela, Senhor, vai receber uma porção do Senhor, vai receber vitória, Pai, por causa dela. A Tua palavra diz que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali o Senhor tem nos dado aquele lugar. E eu quero declarar, Senhor, que a bênção do Senhor está sobre o trabalho dela, sobre a família dela, no lugar que ela mora, no bairro que ela mora, no condomínio que ela mora, onde ela estiver, ela será uma bênção. E essa bênção, Senhor, ela será abundante, ela será rica, ela será transformadora na vida dela e na vida das pessoas que estão ao redor dela. E que a paz de Jesus Cristo enche esse coração. Eu declaro vitória de Deus sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã, não perca esse trecho do meu podcast com o pastor Oswaldo. E às 18 horas, nossa oração da noite. E amanhã de manhã, o nosso propósito e também essa instrução que Deus me deu, eu vou ser fiel a essa instrução. Por isso, compartilhe agora com todos os teus contatos. Eu quero pedir isso para você. Siga essa instrução que eu estou lhe dando. Que Deus te abençoe até às 9 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem estado conosco. Tua presença, Senhor, é fiel em nossas vidas. Nos reveste do teu poder e nos reveste da tua presença. E oramos, Pai, pela bênção tripla. Oramos por novos começos, por portas abertas e por saúde. Que a tua mão de poder seja sobre nossos filhos. O Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor guarde a nossa casa, coloque uma cerca viva ao redor da nossa casa. A tua palavra diz, Pai, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Por isso, Pai, guarda os nossos filhos, guarda o nosso caminho, guarda a nossa casa, guarda nossos projetos, nossos sonhos e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar. Que alegria estar aqui essa noite com você. E Deus me deu uma palavra, e a palavra é: cancele e não tire os seus olhos de Jesus sobre toda palavra negativa, toda palavra que tenta derrubar você. Existem palavras que são lançadas com um objetivo: lhe desanimar e acabar com o seu dia. Eu estava ouvindo a ministração de um pastor americano e ele dizendo que toda semana ele estava sempre muito alegre, muito feliz, muito contente, inspirado, e quando chegava no domingo para pregar, ele entregava tudo aquilo que Deus colocava no coração dele e se derramava no altar, mas bastava ele ouvir uma crítica ou um comentário negativo para acabar com o restante do domingo dele e já entrar a semana triste, desanimado, infeliz. E quando eu li aquilo, eu entendi uma coisa: existem palavras que derrubam. Satanás incita pessoas para lançar palavras para lhe derrubar. A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 3, preste atenção nessa passagem, Tiago capítulo 3, verso 10, da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa?
Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pessoas que da sua boca sai bênção e maldição, são pessoas que não estão debaixo da sabedoria divina. Na verdade, a sabedoria que está operando na vida deles, a Bíblia diz que é uma sabedoria carnal, é uma sabedoria diabólica, não é a sabedoria de Deus. Porque de uma boca não pode sair duas fontes, não pode sair uma fonte doce e uma fonte amarga, salgada. Entenda uma coisa, tem palavras que são lançadas contra a gente e essas palavras elas têm um objetivo, nos desanimar, nos desencorajar e nos fazer retroceder. Você sabe que Jesus, quando estava para ir para a cruz, a Bíblia diz que ele recebeu conselhos de não ir para a cruz. E quando ele recebeu esse conselho, ele disse: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque tem palavras que querem mexer com o seu destino. Tem palavras que querem mexer na sua identidade. Tem palavras que vêm tão brutais, tão negativas, tão ruins, para fazer você se sentir uma pessoa que você não é. Uma pessoa, sabe, que você é uma pessoa boa, mas aquela palavra é uma palavra tão tóxica, uma palavra tão negativa, que ela vem, sabe, e ela vem para contaminar, para intoxicar você, para fazer você pensar que você não é uma pessoa boa, para fazer você pensar que você é um nada, ou que você é um ninguém, ou que você não presta, ou que você é uma pessoa injusta. Você sabe que na internet, as pessoas muitas vezes destilam seu ódio, sua raiva, sua inveja, sua indignação. E quando você recebe em uma postagem sua um comentário negativo, um comentário de uma pessoa, sabe, que lhe odeia, ou uma pessoa que está invejando o que você tem, ou inveja onde você chegou, aquilo ali pode de alguma maneira mexer com você. Aí você pergunta, profeta, e como sobreviver a essas palavras que nos derrubam? Só existe uma maneira de sobreviver a essas palavras. Eu quero perguntar para você, antes de dar a receita aqui para você, de como sobreviver a essas palavras que derrubam, essas palavras que desanimam, que desencorajam. Eu tenho uma pergunta para você. Isso já aconteceu com você? De você estar a todo gás, sabe, animado, eufórico, com muitos sonhos, com muitos projetos, com seus olhos brilhando ou falando de algo bom que está acontecendo na sua vida e de repente alguém chega e joga um balde de água fria em você, dizendo para você que não vai acontecer, dizendo para você que o mar não está para peixe, dizendo para você que você está se orgulhando, que é muita vaidade no seu coração. Eu fico assim, entristecido realmente, sabe? De ver pessoas que elas vestiram a identidade de acusadores. E a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos é o diabo. É o diabo que acusa. A Bíblia diz como que pode você reparar no argueiro que está no olho do teu irmão e não ver a trave que está no teu próprio olho. Tenha cuidado com as críticas, tenha cuidado com os comentários. Talvez você diga assim, não, mas eu falei mesmo. Eu vou lhe dizer uma coisa, da nossa boca não pode jorrar duas fontes. Você não pode profetizar bênção e profetizar maldição. Você não pode, sabe, querer um elogio semeando crítica. Você não pode querer bênção semeando acusação. Você não pode querer portas abertas semeando discórdia, semeando confusão, conflito entre os irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina quem semeia discórdia entre os irmãos. A Bíblia diz isso. Tenha cuidado de mexer nesse terreno. Você está mexendo com leis espirituais. Eu quero que você grave bem o que eu vou falar. Palavras são sementes. Palavras são sementes. E eu fico pensando,
Será que as palavras que saem da minha boca têm sido, sabe, sementes boas? Será que as palavras que têm saído da minha boca estão produzindo frutos na vida das pessoas? Eu espero que sim. Agora, você tem que entender uma coisa: toda semente ruim que você lançou, toda semente de desonra, toda semente de acusação, toda semente que você derrubou alguém, toda semente que você, sabe, ofendeu alguém, que você machucou alguém, que você de alguma maneira denegriu uma pessoa, você vai ter colheita disso. Porque nossas palavras são sementes. E você sabe, uma semente, ela vai frutificar, uma semente vai dar frutos, ela vai se tornar uma grande árvore, e muitas vezes nós estamos debaixo de uma árvore que não é de bênção, porque nós plantamos uma semente ruim, saiu da nossa boca uma semente ruim e agora está trazendo frutos ruins. É por isso que nós temos que semear palavras boas para termos uma colheita de frutos bons. Segura essa palavra. E você sabe, tem palavras que, sabe, destroem a gente por dentro. Tem palavras que são do inferno. Tem palavras que vêm, sabe, para acabar com o dia da gente. Mas você tem que entender uma coisa: existe uma maneira de você vencer essas palavras que vêm para abalar você, essas palavras que vêm para destruir. De repente eu estou falando com pessoas aqui que ouviram um comentário negativo a seu respeito. De repente eu estou falando com pessoas, sabe, que ouviram uma opinião de alguém sobre a sua vida e aquilo ali entristeceu profundamente, você não consegue esquecer aquilo ficou grudado dentro de você e isso de alguma maneira derrubou você do seu ministério, derrubou você do seu trabalho, derrubou você dentro da sua casa, derrubou a sua autoestima, sabe, derrubou, sabe, aquele espírito vencedor que estava em você, de coragem. De repente alguém usou, foi usado pelo diabo para lançar uma palavra, uma semente dentro de você, uma semente má, uma semente ruim dentro de você, para lhe derrubar, para lhe destruir. Mas eu venho aqui em nome de Jesus. Eu venho aqui em nome de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, para quebrar essas palavras que vieram contra você para lhe derrubar. Eu quero declarar que nenhuma palavra maldita vai ter poder contra a tua vida, vai ter poder contra teu casamento, vai ter poder contra as tuas finanças, vai ter poder contra teu ministério. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda palavra que foi lançada para te derrubar está por terra, em nome de Jesus. Se você crê junto comigo, diga: eu creio, profeta, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E ó, eu estou quebrando coisa na tua vida, então não libera coisa negativa. Tá? Eu estou quebrando palavras negativas, palavras ruins, palavras malditas. Não planta de novo. Não planta. Porque muitas vezes nós colhemos o que nós plantamos. Sabe, tem pessoas, certa feita, olha que interessante que aconteceu. Eu estava conversando com outro pastor e ele me contando a respeito das lutas que um outro amigo dele estava enfrentando no ministério. E essa mesma pessoa disse assim para mim: você sabe, essa pessoa sempre atacou os outros, sempre atacou, sempre falou, sempre criticou. E agora, olha o quanto de ataque está vindo contra ela. Bem, deixa eu lhe dizer uma coisa: tem palavras que nós plantamos lá atrás e que Deus guarde, Deus livre para que você não colha isso. Sabe, eu tenho dito a Deus: Senhor, se alguma palavra impensada saiu da minha boca, retira essa semente, eu cancelo no mundo espiritual, me dá sabedoria no que falar, porque eu quero se houve palavras no passado negativas, palavras ruins, palavras de limitação que eu coloquei sobre alguém, palavras, sabe, de alguma palavra mesquinha que saiu da minha boca, Senhor, eu quero reverter isso, abençoando, liberando palavras de bênção, porque não quero ter nenhuma colheita na minha vida de palavras negativas lançadas. Você tem que entender uma coisa: se você quer colher algo diferente, pare de plantar coisas negativas e plante coisas boas, palavras de ânimo, palavras de sucesso, palavras de prosperidade, palavras de avanço, palavras de vida. Amém? Nós nos fartamos daquilo que nós falamos também. Segunda coisa para você vencer as palavras que te derrubam: olha para Jesus. Porque ninguém recebeu tanta pedrada na vida que nem Jesus. Sabe, Jesus, ele não fez o mal. Jesus não prejudicou ninguém.
Jesus, ele era todo amor, todo bondade, todo coração. E mesmo assim as pessoas o criticavam, mesmo assim ele enfrentava seus acusadores, e as pessoas estavam tentando a todo momento derrubar Jesus, e ele estava firme no propósito dele. Eu aprendi uma coisa: se você quiser cumprir o seu destino, você não vai conseguir agradar a todos. Eu vou repetir isso porque isso marcou a minha vida e vai marcar a vida de muita gente. Pode anotar aí o dia e o horário que você recebeu essa palavra. Toda pessoa que quer viver o seu destino, ela não tem como agradar a todos. Toda pessoa que quer viver o seu destino, ela não vai conseguir agradar a todos. Jesus, para viver o seu destino, ele não conseguiu agradar a todos. E não é porque ele não podia, é porque ele nos deu um exemplo, que toda pessoa que quiser viver o seu destino vai enfrentar contradições. Talvez você diz assim: ninguém me critica, profeta, eu sou uma pessoa assim que eu cuido só da minha vida. Talvez não esteja vivendo completamente o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas maiores para a sua vida, mas tem coisas que você deveria entrar e não entrou, com medo da crítica, ou porque você, quis de alguma maneira ficar muito na sua. Porque toda pessoa que estiver vivendo o seu destino completamente, plenamente, ela vai ser criticada por alguém. Se você diz assim: ninguém me critica, tem algum problema então aí? Tem algum problema? Não tem como. Toda pessoa que está vivendo o seu destino, ela vai ser criticada, ela vai enfrentar desafios, ela vai muitas vezes ter que ouvir coisas que ela não quer ouvir. E essa é uma verdade que você tem que entender. Amém? Então olha para Jesus. Alguém te falou uma coisa sobre a sua imagem? Eu não gosto de piada com pessoas que têm pouco cabelo porque eu tenho pouco cabelo. Então quando as pessoas falam, e fazem piadas, claro que isso me entristece, mas eu levo hoje numa brincadeira. Eu não dou bola. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez na minha vida e eu estou tão feliz com Jesus que não importa o que me digam. Eu sei quem eu sou, mas tem pessoas que a palavra sobre a sua imagem lhe machucou profundamente. Alguém lhe feriu, na sua imagem, e você diz assim: profeta, foram tão injustos comigo. Bem, aprenda a olhar para Jesus, seja resiliente. Há pessoas que querem te provocar para fazer você brigar, há pessoas que querem te desanimar. E eu vou dizer uma coisa: tem gente que está com muita vontade de derrubar a gente, que quer o nosso lugar, que quer nos ver caídos. Que tem gente que nos acompanha. Uma coisa interessante que eu tenho notado: tem gente que acompanha a gente, lê as coisas da gente, às vezes copia as coisas da gente, mas não é capaz nem de curtir. Aí a gente fica pensando: por que essa pessoa não fez isso? Bem, talvez ela esteja muito atarefada, ou talvez ela esteja só esperando o momento de atacar você. Nós não sabemos. De qualquer forma, nós precisamos nos manter em Deus, porque se o Senhor não nos guardar, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, que toda palavra que veio contra você para te derrubar caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você não vai parar, que você não vai desanimar, que você não vai se deprimir, você vai levantar disso. Amém? Sacode agora a poeira, levanta disso em nome de Jesus, porque está vindo um tempo novo para a tua vida e eu vim aqui anunciar esse tempo novo. Nada vai te derrubar e você vai viver o destino que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91, o salmo profético que nós temos declarado aqui. Amém? Também, rapidamente falando dos nossos livros que vão te ajudar, vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site, que está aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo agora. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e eu oro crendo a Deus que tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de maravilhas e que nessa noite, Pai, o Senhor falou com pessoas que estão me ouvindo, estejam elas me assistindo pela televisão, no YouTube, que nesse momento haja, Pai, haja um toque poderoso do teu poder sobre a vida dessa pessoa e sobre tudo que estiver ligado a ela. E eu oro agora na autoridade do nome de Jesus, cancelando toda palavra maldita contra ti, contra teu casamento, contra teus filhos. E eu quero declarar por terra em nome de Jesus. E cada pessoa que colocou os 3 pedidos aqui nos comentários, cada pessoa que está pedindo por um novo começo, uma nova empresa, um novo negócio, uma nova oportunidade, toda pessoa que está pedindo por uma porta aberta e toda pessoa, meu Deus, que está pedindo pela saúde de alguém, eu apresento diante de ti todos os comentários que num ato profético estão sendo colocados nesses 50 dias de oração. Senhor, meu Deus, coloca a tua mão agora sobre a vida dessa pessoa. Vem com teu poder agora sobre ela, vem com a tua graça sobre ela agora, no nome de Jesus Cristo. Muda a sua história, muda a sua vida, reverta, Senhor, todo tipo de situação na vida dela, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, vida sobre ela, saúde sobre ela, prosperidade sobre ela, milagre sobre ela, agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que ela seja livre, que ela seja liberta agora, que toda palavra que veio contra o negócio dela seja quebrado, que toda palavra que veio contra a família dela seja quebrado, que toda palavra que veio contra a vida sentimental dessa pessoa, que ela nunca seria feliz, que ela nunca seria uma pessoa de valor, que ela nunca seria uma pessoa grande, uma pessoa de poder, uma pessoa que conquistaria. Senhor, eu cancelo toda palavra negativa, toda palavra ruim, toda palavra maldita, toda palavra que não é bênção. Eu cancelo no poder e na autoridade de Jesus Cristo e declaro agora saúde à vida dessa pessoa. Todo aquele que está doente seja curado agora. E eu digo ao câncer, renda-se ao nome de Jesus. Eu digo às dores do corpo, rendam-se ao nome de Jesus Cristo. Ser curado, ser livre, ser liberto em nome de Jesus. Amém e amém. E agora você vai fazer o seu ato profético. Você vai compartilhar com 7 pessoas, em nome de Jesus, que por 7 caminhos, toda maldade, toda inveja, toda contrariedade vai embora. E preste bem atenção, são 50 dias de oração. E nesses 50 dias você vai estar comigo às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, completando 100 orações em 50 dias. 100 representa uma medida cheia, representa uma medida completa. Eu creio na plenitude de Deus que vai entrar na tua vida através desse propósito. Essas 3 coisas que você colocou aqui nos comentários, um novo começo em algo, uma porta e saúde, essas 3 coisas, vai haver uma plenitude de Deus que vai tocar nesses 3 pedidos. Amém? Você crê nisso? Então declare eu creio aí nos comentários. Escreve aí, se você não escreveu os 3 pedidos, escreve os 3 pedidos e compartilha com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, 6 e 7 da manhã, estaremos juntos em oração e veremos a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Até mais. Até mais.
Hoje eu quero falar 7 sinais confiáveis, e peço que você anote, de uma pessoa falsa. 7 sinais confiáveis de uma pessoa falsa. Por que é importante eu identificar uma pessoa falsa? Porque daí eu me desvio dela. Coisas erradas param de acontecer na nossa vida quando pessoas erradas saem da nossa vida. Não, mas eu não tenho nenhuma amizade. Todos nós temos amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Então, a nossa vida está sempre cercada de pessoas. E nós precisamos identificar essas pessoas, não para, de alguma forma, rejeitá-las, ou de alguma forma, até mesmo violenta, agredi-las. Nada disso é necessário. Você só precisa orar e se afastar, talvez, dessa pessoa. E se não for possível se afastar, porque é família, então que pelo menos você tenha sabedoria com aquilo que você fala com ela, ou aquilo que você compartilha com ela, porque seus planos podem ser sabotados por pessoas falsas. Por isso, abra os seus olhos nessa mensagem. E o primeiro sinal de alguém que é falso, é alguém que é muito amável, ou podemos dizer até mesmo angelical. A pessoa parece um anjo, mas de anjo não tem nada. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 11:14, vá lá comigo, eles são muito bons, bons demais, para ser verdadeiros. 2 Coríntios 11:14 diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Parece ser bom, parece ser amável, querido, maravilhoso. Mas se você conhecesse o coração, ouvisse por trás das máscaras, você iria se dar conta que essa pessoa ela não é tão verdadeira como você pensa que ela é. As pessoas tentam nos enganar com um sorriso amarelo. As pessoas tentam nos enganar sendo boas e amáveis diante de todos. Mas o coração delas está contaminado. O coração delas, um coração falso, não é verdadeiro. A pessoa não fala com a verdade. O segundo sinal de uma pessoa que é falsa, está lá em Juízes capítulo 16. Vamos lá? Juízes capítulo 16, verso 15 e 16. Uma pessoa que não é verdadeira, que é falsa, a história não bate. Como assim a história não bate? O que ela conta para você, o que ela fala para você, ela fala diferente para outro. Ou seja, é o tipo de pessoa que na sua frente fala uma coisa, mas nas suas costas fala outra. A história dela não bate. Daí você começa já a identificar. Você sabe que
uma das grandes frustrações que eu tive na minha vida foi um rapaz que há alguns anos atrás a polícia matou ele. Ele falava uma coisa, mas vivia outra. Só que eu, pela amizade que tinha com ele, eu não conseguia identificar o que os outros identificavam. Só que teve um dia que ficou muito aparente quem ele era, e eu confrontei ele. Ele chegou a morar dentro da minha casa. Nós acolhemos, ajudamos ele na época. E eu confrontei ele. E quando eu confrontei ele com a verdade, então eu descobri quem ele era. Ele saiu de casa, paguei 1 mês de uma pensão para ele parar, e se jogou no álcool, se jogou nas drogas, depois saiu da cidade, foi para outra cidade, e lá no Mato Grosso mataram ele. E eu concluo uma coisa, que quando alguém está próximo da gente, a gente demora a identificar se realmente aquela pessoa é quem diz que é. Todo mundo vê, menos a gente. Por que eu estou dando essa instrução hoje para vocês? Porque todos nós, eu e vocês, estamos cercados de pessoas todos os dias. Não só de irmãos da igreja, mas de pessoas daí do mundo. A própria família, parentes, amigos, vizinhos. E às vezes você compartilha de sangue doce, podemos dizer assim, e depois leva uma facada. A Bíblia nos diz em Juízes 16, presta atenção, verso 15 e 16. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando ela todos os dias e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Dalila dizia que amava, mas ao mesmo tempo que amava, atava Sansão. Que amor é esse? Talvez você esteja num relacionamento, um namoro, um noivado, conhecendo uma pessoa, uma amizade. Só que a pessoa fala uma coisa para você e você vê outra nela. Você consegue identificar? Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Não tenha grandes amizades com essa pessoa. Dalila não era quem ela dizia ser. Em terceiro, uma pessoa que não é confiável é muito boa em fingir, é artista, é dona do Oscar. E você tem que identificar esse tipo de gente. E eu vou lhe explicar por quê. Porque artistas que são falsos, que não são verdadeiros, que não são confiáveis, se você ter um grande relacionamento com eles, eles vão atuar muito perto de você. E vão atuar para todo mundo que estiver na volta deles. No entanto, eles não são quem dizem que são. Há pessoas que comem com você na mesa, olham para você e dizem que lhe amam, mas o seu proceder e as suas atitudes não são atitudes
coerentes. A vida que a pessoa leva não é coerente. Você quer identificar uma pessoa que é artista? Anda com ela e veja se ela é igual com todo mundo. De repente ela fala mal de você para os outros e fala mal dos outros para você. Quem fala mal dos outros para você, não espere que fale bem de você. Eu tenho para mim isso. Ou seja, precisamos ter cautela, sabedoria. Você que está aí ao vivo, você tem que ter cautela em quem anda perto de você, até com aquela pessoa que você senta para fazer negócio. Veja o horário que a pessoa chega. Veja se ela realmente é compromissada com aquilo que ela diz que iria fazer. Até quando você contrata um serviço, se a pessoa começa a enrolar você, porque pela palavra nós somos justificados ou condenados, a Bíblia diz. Quantos estão entendendo o que Deus está falando hoje? Em quarto lugar, em Mateus capítulo 23, vá lá comigo na Bíblia, Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Eu tenho pavor de mentira. Parece que eu tenho alergia a mentiroso. Por quê? Porque o mentiroso ele se enrosca com as próprias palavras. Ou seja, às vezes uma pessoa é boa por fora, mas está podre por dentro. O diabo já entrou, já contaminou e já... Quando Deus me mandou pregar essa mensagem hoje aqui para vocês, Deus disse assim para mim uma coisa muito clara: diga a eles para cuidarem seus amigos. Diga a eles para cuidar seus amigos. Eu sei que é muito complicado nós separarmos uma pessoa para amiga, mas nós precisamos entender que em meio a amigos, parentes, irmãos da igreja, no que for, Jesus disse: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Se você sabe que aquela pessoa da sua família é linguaruda, você vai lá e conta alguma coisa para ela? Você não é sábio. Ou é por acaso? Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Estão rebocados por fora, mas podres por dentro. No nosso coração, a verdade ou a mentira? No nosso coração, no nosso proceder, a verdade ou a falsidade? Deus tem tratado muito do meu coração em relação a algumas coisas. E Deus tem falado muito comigo em relação a uma vida totalmente sem enroscos. Bom, eu nunca fui de dar rodeios. Eu nunca fui de, sabe, dar um jeitinho na coisa. Sempre fui 880. Só que eu compreendo uma coisa, que à medida que a gente vai pegando experiência, vai aprendendo algumas coisas na vida,
a gente tem que cuidar para não ficar macaco velho. Como assim, pastor, macaco velho? Você sabe, o macaco velho é muito experiente. O macaco velho é muito inteligente. Só que tem uma sabedoria que não é divina. Tem uma sabedoria que é diabólica, que é essa do macaco velho. Você vai sabendo até conduzir algumas coisas. Só que isso não é de Deus, irmãos. E Deus tem falado muito ao meu coração, preto no branco. Preto no branco. Tudo às claras. Não tem o jeitinho, sabe? Tira o jeitinho fora. Se não pôde cumprir uma escala, então fale, eu não pude cumprir porque me atrasei. Não invente uma história mirabolante. Fale a verdade. Não enrole. Fale o que é. Não conseguiu cumprir um prazo? Fale. Eu não consigo cumprir o prazo. E fale o porquê. Hoje é tão difícil no mundo que a gente vive fazer qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de coisa. Porque as pessoas elas estão numa velocidade muito alta. E se você entra cru, eles podem pisar por cima de você. E se você quiser ir mais rápido, também é maligno. Então, você tem que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus. Quinto sinal de uma pessoa que não é confiável. Uma pessoa falsa assusta e gera polêmica. Quer ver o circo pegar fogo. Conhece esse tipo de gente? Ele vai, cria todo o problema e depois salta fora. Ele vai, coloca um contra o outro e depois ele fica só observando, de camarote. Tem gente que é assim. Teve uma artista que cruzou assim nosso ministério há um tempo atrás. E eu sempre dizia para minha esposa, é impossível uma pessoa estar sempre metida em confusão e nunca ter culpa. É impossível uma pessoa estar sempre metida em confusão e nunca ter culpa. Você sabe que em uma empresa, certa feita, o irmão que trabalhava lá, naquele posto de gasolina, ele dizia para mim, pastor, fulano coloca intriga com todo mundo e depois ele se aproxima do gerente. Então, quando ele se aproxima do gerente e tira o corpo fora, fica tudo armado e fica os outros como culpado e ele como inocente. É o tipo de pessoa que é falsa. Ela vem, semeia contenda e depois se retira. A Bíblia diz que Uzai, ele foi, claro, usado por Deus, mas ao mesmo tempo ele nos mostra como um conselho pode mexer com as coisas. Olha o que está escrito em 2 Samuel 17:8. 2 Samuel capítulo 17, verso 8. Eu já vou encerrar, mas é importante, eu vou ensinar para você ainda mais duas coisas muito importantes. 2 Samuel 17:8, continuou Uzai, bem conheces teu pai e seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada nos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra. Se Absalão fosse naquele momento contra Davi, teria derrotado Davi. Mas Uzai
estava infiltrado no meio do exército de Absalão. E fez com que Absalão conseguisse perder a única oportunidade de destruir com Davi. A única, depois ele não teve mais. Porque Uzai estava aconselhando o rei usurpador, de forma errada. Preste atenção, isso é muito importante. Cuidado com pessoas que semeiam contendas no seu casamento. Cuidado com pessoas que semeiam contendas na sua fé. Quanta gente sai da igreja por causa dos outros? Quanta gente sai da igreja por causa dos outros? Vem um e semeia uma contenda, e daqui a pouco vem outro e semeia outra, e não tem ninguém que é um bombeiro de Jesus para chegar lá e apagar todo aquele fogo. Os Uzais estão sempre no nosso meio, às vezes amando de Deus, porque Deus também desconecta pessoas da nossa vida, mas às vezes estão no espírito de Aitófel, como conselheiros malignos. Em sexto lugar, alguém falso mostra-se como uma vítima. Alguém que não é confiável é como uma vítima. Ou seja, nunca é culpado de nada. É impossível, irmãos, em uma briga, dizer que um apenas tem culpa, certo? É impossível. Até mesmo quando um casal, eles brigam, por mais certo que o marido esteja, ou por mais certo que a esposa esteja, sempre tem algo que os dois erraram. É por isso que nós temos que identificar esse tipo de pessoa, que é sempre inocente, ela nunca erra, ela nunca falha. Cuidado com o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito dominante. E para encerrar essa palavra, o falso amigo ou a pessoa que não é confiável, ela é amiga do teu inimigo. Não tem como uma pessoa ela manter uma amizade com o teu inimigo e que se diz teu amigo. Não, eu sou teu amigo, mas sou amigo do fulano também. Isso é impossível. Quantos estão entendendo? O amigo do teu inimigo é teu inimigo também? Mas profeta, eu não tenho nenhum inimigo. Você sabe que há pessoas que falam de você. Ou você acha que ninguém fala de você? Você acha que todo mundo gosta de você? É que nem eu estava vendo as crianças assistindo o desenho e diz que alguém perguntou, né, que as meninas, quando iam ao banheiro, saía no desenho, né, da Mônica, saía floquinhos de algodão doce. Ou seja, eu entendo que nós precisamos discernir as pessoas que muitas vezes estão próximas de nós, ou com quem a gente compartilha algumas coisas. Cuidado com as pessoas que estão sempre ficando como inocentes e você sempre ficando como errado. Tem algo aí nesse mato. Amém? Tem bicho nesse mato. Fique de pé junto comigo. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te abençoar. Para concluir a minha mensagem, eu quero lhe aconselhar a uma coisa. Obedeça a Deus quando Deus falar com você, que algumas coisas não podem ser faladas.
Obedeça a Deus. Quando Deus falar para você que algumas coisas não podem ser compartilhadas, nem por meio das redes sociais. Você sabe que eu tenho aprendido uma coisa. Eu já recebi muitos conselhos bons de pessoas boas perto de mim. E um dos conselhos que eu estava ignorando, mas que é uma grande verdade, é que os nossos planos e as nossas conquistas não devem ser muito compartilhadas. Nem todos se alegram com as suas conquistas. Nem todos estão no mesmo espírito que você. Você pode ter um coração enorme, mas há pessoas que o coração delas a mente delas é muito pequena. Elas não conseguem compreender algumas coisas. Então você não pode compartilhar. Às vezes uma foto que você posta com a sua família, você tem que ver se aquela foto ali vai ser bênção, ou se vai insurgir uma nuvem contra você de tempestade. Eu acredito que nós precisamos ser mais criteriosos com aquilo que nós falamos com os outros, com aquilo que nós compartilhamos. Esses dias eu fiquei impressionado com o negócio. Me entristeceu, sabe? Eu havia postado um vídeo que ele não havia nem começado ainda. Então tem um período de estreia, a oração do Salmo 91. E daí eu coloquei ali, já tinha 300 e poucas curtidas antes de começar, e um dislike. E daí eu vi ali no chat, quando o pessoal começou a pedir oração, e muitas pessoas pedindo oração, e uma colocou: mas que vivente é esse que deu um dislike e nem ouviu ainda o pastor orar? E aquilo ali me chamou a atenção. Como as pessoas muitas vezes elas passam por você apenas para lhe criticar. Elas nem lhe ouviram, nem lhe conhecem, nem sabem o que você vai fazer, mas algum que, sei lá, se me conhece, não me conhece, pegou e apertou dislike. Daqui a pouco eu vi um outro dislike, 2. Não tinha nem começado ainda. Puxa vida, uma coisa que vai abençoar a vida das pessoas, uma oração que vai ser só bênção, não tem nada de mal, jamais vai ser ruim para qualquer pessoa. Mas a mente do ser humano e o coração do homem, muitas vezes é mau, é muito mau. É por isso que você tem que cuidar daquilo que você fala, daquilo que você compartilha. Eu estou aprendendo a me policiar, até daquilo que eu falo, daquilo que eu deixo de falar, porque não é todo mundo que vai interpretar bem. Quantos estão recebendo essa palavra? Nós vamos fazer uma oração agora contra a inveja. Eu vou orar contra a inveja na tua vida, contra a inveja no teu trabalho, contra a inveja contra a tua família. E aprenda a identificar até onde você pode conversar com as pessoas ou não. E infelizmente, queridos, não é todos da tua família que dá para confiar, viu? É sério isso que eu estou falando? Não são todos os teus amigos que dá para confiar.
Não são todos os teus vizinhos e colegas de trabalho que dá para confiar. E na igreja não é diferente. É por isso que você tem que ter sabedoria. Você tem que pedir a Deus: Deus, me ajuda a conter essa língua que é indomável. A nossa língua bota tudo a perder. E eu digo às esposas que estão aqui, vocês têm que ter sabedoria naquilo que vocês dizem para os seus maridos. Porque vocês têm o poder, as mulheres têm um grande poder de influenciar os seus maridos para o mal. Como assim, pastor? Sabedoria. A Bíblia diz que com sabedoria a mulher edifica a casa. Se você sabe a reação que o seu marido vai ter com uma pessoa, você acha sábio falar algumas coisas para ele, que vão deixar ele bravo, que podem tirar ele da igreja, que podem fazer ele ter uma briga com alguém no outro dia ou no mesmo dia? Por isso tenha sabedoria e cuidado com o espírito dominante, que daí já é jezabélico, né? Amém? Quantos estão entendendo? Marido já não fala muita coisa, né? Ah, mas o homem conversa assim, pastor. Não, mas a mulher fala mais. E o homem algumas coisas não fala, mas a mulher fala. Então tenham sabedoria. Vocês podem comprar uma guerra dentro de casa, no trabalho, na família, por falta de sabedoria. Então tenham sabedoria. Amém?